palavras ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Telone, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marco Forte, Maurício, Natal, Uribe, Savazzi, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo, Telone, na pausa. Havendo o número legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, aos 23 dias do mês de abril de 2002. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a todos para que, de pé, observemos um minuto de silêncio nos termos regimentais e em memória de Cristo. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Aos 16 dias do mês de abril de 2002, na cidade do prédio de função do Poder Legislativo na Sala de Maio, foi realizada a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Paulo Souza Félix e secretariada pelo vereador José Luiz Eloy Arlete Silva, primeiro e segundo secretário da mesa. Pelo livro de comparecimento, constatou-se a presença dos vereadores senhores Antônio Carlos Fenório, Carlos Andrade, Melo Macedo, Jair Cardoso, José Luiz Eloy, Marco Antônio Porta, Maurício André, Natalino José Soares, Olívio Nobre Filho, Lídio Savazzi Júnior, Paulo de Souza Félix, Paulo Silas Alvarenga de Melo, Valmir Bandeira e Walter Paulo de Oliveira. Ausente justificadamente, a ilustríssima senhora vereadora Arlete Silva, por problemas de saúde na forma de atestado médico a ser endereçado ao senhor presidente e encartado no livro próprio de presença dos senhores vereadores. Às 18 horas e 27 minutos, teve início a sessão com observância de 1 minuto de silêncio, conforme determinação regimental. O senhor presidente recepcionou todos os presentes, agradecendo a presença dos ministros e membros da imprensa escrita, municipal e regional, assim como personalidades políticas e líderes comunitários, aproveitando também a oportunidade para parabenizar os aniversariantes da semana. Foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a 8ª sessão ordinária, que, colocada em discussão, ninguém se manifestou, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Conforme determinação regimental, o senhor presidente solicitou a verificação de eventuais inscritos na tribuna popular, ocasião em que os inscritos, em nível próprio, se utilizaram na forma pela ordem disposta no livro de inscrição. Passou-se então a leitura do material do expediente, que encontra-se melhor descrito e caracterizado no anexo ao presente ato de relação ao material do expediente, não na sessão ordinária. Foram unanimemente aprovadas as indicações de número 204 a 220 de 2002, referidas indicações foram aprovadas em bloco. Foram aprovados mediante pedido de preferência os requerimentos 36 de 2002 e 41 de 2002. Nesta ordem, por unanimidade de votos. Ato contínuo passou-se à ordem regular de apreciação dos requerimentos, sendo votado a unanimidade de votos por requerimento 5 de 2002, com seus respectivos encaminhamentos de votação. Os demais requerimentos foram apreciados. Os demais requerimentos não foram apreciados, os requerimentos por falta de tempo hábil para tal. A parte da sessão destinada ao expediente encerrou-se às 21 horas e 16 minutos. Uma vez que o requerimento 5 de 2002 encontra-se até este horário em processo de votação. Houve pedido de supressão do intervalo documental, iniciando-se a ordem do dia, ocasião em que constatou ser idêntica às pedidos do expediente constatada pela chamada nominal. Ato contínuo foi apresentado pedido postulado por diversos vereadores de urgência do projeto de lei 35 de 2002, que contava com o parecer das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado em discussão, ninguém se manifestou, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos, com seus respectivos encaminhamentos de votação, corroborando com a justa homenagem próxima ao senhor Virgílio Teixeira. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e às 22 horas e 2 minutos declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, José Luiz Eloy, primeiro secretário da mesa, Maneira Brava, presenteado, e a preferir que a prosidência aprovada será devidamente assinada pelo presidente da mesa da presidência. Registre-se. Congratulações, presidente do Parlamento, a escritora Glória Pérez, autora da novela Clone,
por seu importante papel social desenvolvido na medida em que enfoca os malefícios causados pelo consumo do álcool e da droga durante a exibição dos capítulos veiculados na Rede Globo na televisão, é o que cumpria registrar. Senhores parlamentares, vamos a votos. Em discussão, ata da sessão anterior. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram manifestar-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Querendo registrar a presença da nossa imprensa municipal regional, que acompanha nossos trabalhos. Hamilton e Gerson do Jornal Os Municípios, muito obrigado pela presença. Márcio Canciano do Jornal Atual, muito obrigado. Professor Mário da Folha do Pirajussara, muito obrigado pela presença. Ademir do Jornal da Semana, muito obrigado. Jornalista Samuel Caetano, muito obrigado. Decorrer dos trabalhos, vamos estar anunciando a presença de demais personalidades que acompanham esta sessão. Queremos registrar ainda a presença do nosso poeta regional, Mané do Café. Muito obrigado pela presença. Consulto. Senhor secretário, temos oradores inscritos para a tribuna popular. Primeiro orador, o senhor Adonias Vieira da Silva. Concedo a palavra ao ex-vereador desta casa por 2 mandatos, Adonias Pinheiro da Silva. Vossa Excelência tem 5 minutos para a palavra nos termos do regimento. Senhor Presidente, senhores vereadores, agradeço essa vinda a esta Casa de Lei e também para responder aqui algumas denúncias que fizeram contra a minha pessoa. Eu venho a esta Casa de Lei, senhores vereadores, que enfim, na sessão passada fizeram a denúncia a esse vereador, dizendo, insinuando contra a minha pessoa que eu estava favorecendo grupos empresariais dessa cidade, quando tratava diferente o cidadão comum, com o empresariado indo até lacrar frota de veículo dentro de suas propriedades. Quero dizer aos senhores que o vereador que fez essa denúncia, ele não está falando da verdade, nem conhece quais são os poderes dessa cidade. Porque quem lacra veículos e placa de veículo é o Sinetran, é um órgão do Estado, não é um órgão municipal. E também, que se essa denúncia tiver que ser feita, tem que fazer o delegado do Sinetran, e não a Prefeitura Municipal, o Departamento de Serviço de Trânsito. Então essa pessoa está equivocada, e se ele tiver provas que esse vereador que esse cidadão, ex-vereador dessa Casa de Lei, foi até o Extra fazer isso, eu assino a minha renúncia do meu trabalho aqui perante. E se ele não tiver, ele que esclareça para a população que ele falou em verdade. Que é o cidadão público, que é eleito pelo povo, ele está aqui nessa Casa de Lei para falar a verdade. E não para insinuar pessoas quando não tem provas do que diz. Então eu gostaria que os senhores dessa Casa de Lei, quando fazer uma denúncia do cidadão, fale com prova, fale com convicção, ou fale aquilo que ele tem certeza de provar em qualquer tribunal o que está dizendo. Então quero agradecer aos senhores, que eu estou aqui a qualquer momento para responder. Foi o doutor Maurício. Doutor Maurício. Então, o cidadão, quando vem para essa Casa de Lei, tem que estar bem preparado para conhecer os órgãos da cidade. Quais são os órgãos que, em cada momento, ele vai agir. E quero aqui dizer que lá no meu departamento, o senhor prefeito municipal nunca pediu para tratar ninguém diferente. Então, o Jair, do PT, que pode vir a essa tribuna e dizer se algum dia ele foi tratado indiferente ou se teve algum mau tratamento no meu departamento. E como qualquer outro vereador dessa Casa de Lei. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vice-vereador Dr. Maurício por 5 minutos, uma vez que ele foi citado expressamente da tribuna popular.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente. Bom, a semana passada nós estávamos falando aqui em defesa aos taxistas que tem o ponto no Extra. E nós citamos que o ex-vereador e atual diretor de trânsito, Pinheirinho, foi até o Extra lacrar algumas peruas, inclusive aumentou o número de peruas em vez de diminuir e piorou para a categoria dos taxistas. Eu vou dizer para o senhor Pinheirinho, esta denúncia veio de um taxista que viu o senhor lá. Nós vamos atrás do taxista e vamos levar até o senhor lá no departamento de trânsito para ele falar pessoalmente para o senhor se ele viu ou não o senhor lá. Traz ele aqui, nós vamos trazer ele para ele falar aqui na tribuna, tá certo? Agora, o senhor está preocupado com o quê? Se o senhor não foi lá, não fique preocupado, não precisa vir até aqui. O senhor tem que cuidar do trânsito dessa cidade e das multas, porque se o senhor não sabe, a Taboão da Serra é o segundo município no Brasil em número de multas. Se o senhor não sabe disso, que trabalha lá dentro do trânsito de Taboão da Serra. Primeiro é São Paulo. Em número, eu não estou dizendo em números absolutos, eu estou dizendo em número de veículos por população. Então, o número de veículos que está emplacado em Taboão da Serra, dividido pela população que tem e pelo número de multas que existe na cidade. Taboão da Serra é o segundo município no Brasil em número de multas. Inclusive, está previsto até no orçamento deste ano aqui, se não me engano, 3 milhões, valor aproximado, de multa, de arrecadação em multa. Paulo Silas disse uma vez aqui na tribuna que seria 20, mas no orçamento desse ano está 3. Então, seu Pinheirinho, o senhor tem que cuidar do trânsito dessa cidade, de orientar, de prevenir as pessoas a não serem multadas. E olha que nessa cidade não tem um radar para multar as pessoas, tá? É só os amarelinhos, só os agentes comunitários, como que está na carteira deles, certo? Chama agente comunitário, aquele guarda amarelinho que fica nos semáforos multando as pessoas. Não tem nenhuma denominação absoluta qual é a profissão real da pessoa. É agente comunitário. Seria, no caso, agente de trânsito, mas muitos deles que estão vestidos lá de marrom e amarelo estão como agente comunitário. Vocês vejam, senhores, como que é esse trânsito, como é regido o trânsito da cidade. Agora, só respondendo, para não alongar aqui na conversa, nós vamos durante essa semana atrás da pessoa que fez essa denúncia e nós traremos ele ou pessoalmente ao senhor ou até, se ele se dispuser a vir aqui na tribuna, ele virá com certeza. Obrigado, senhor. Quero registrar ainda a presença do Hércules, síndico lá do condomínio Serra Verde. Muito obrigado pela presença. O Raí Collor, também aqui, uma figura conhecida aqui no nosso mundo político aqui da cidade. Muito obrigado pela presença. O Edivaldo, do Projeto Habitar Brasil, BID, lá da região do Trianon. Muito obrigado pela presença. Consulta, senhor secretário, estão os oradores inscritos da tribuna popular. Próximo e último orador, senhor presidente, é o senhor Vicente Francisco Brum. Você dá a palavra ao orador inscrito. Não, tem que dar o serviço, né? Ele pode ficar lá que a empresa tem um... Não estando presente, consulta, senhor secretário, se ainda temos oradores inscritos. Não há mais orador, senhor presidente. Conceda a palavra, nós temos o artigo 102, senhor ilustre vereador, pastor Marco Porta. Uso do artigo, passo a palavra, vereadora. Com anuência do líder, conceda a palavra ao ilustre vereador Alex Silva pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Vim aqui nessa tribuna, nobre vereador Dr. Maurício. Ouvi atentamente o vereador, ex-vereador dessa Casa de Leis, hoje responsável pelo nosso trânsito, e vim aqui dar um depoimento, até a favor do assistente de secretário, o Pinheiro, que é uma pessoa que eu conheço, tem um relacionamento de amizade pequena, não é tão grande assim para estar vindo aqui defendê-lo. Mas é uma pessoa que eu conheço como profissional. E eu sempre comento, é um homem
que ele passa acima de qualquer coisa, ele não faz política no seu serviço. Ele atende vereador todos iguais, independente se vai agradar ou não. Ele cumpre a lei de uma forma que até nós, às vezes, falamos, vereador não é... a gente acaba chamando ele de vereador, não é por aí, você tem que ser mais maleável. Mas ele cumpre a lei da forma que tem que ser cumprida, até se prejudicando. Porque se você andar pela cidade, realmente as pessoas criticam a forma dele trabalhar. Por quê? Porque é uma pessoa que ele não está visando a política. Ele não faz o jogo político. Ele faz o quê? Ele recebeu um cargo de confiança e ele está cumprindo, independente de qualquer coisa. Independente até de perder a eleição agora, na próxima. Ele não faz o jogo político. Ele é sério até demais, e eu já falei para ele, porque eu também já fui secretária. Eu fui secretária e muitas coisas, eu chegava, eu conversava, e ele não. Ele é uma pessoa até dura demais no serviço, e com todos os vereadores, com qualquer pessoa, por melhor amigo dele. Ele não tem dois pesos e duas medidas. Se é amigo dele ou inimigo, ele trata da mesma forma, e o senhor pode ter certeza disso. E aqui, doutor Maurício, eu já falei uma vez e volto a repetir para Vossa Excelência. Esta tribuna, ela tem um poder muito grande. A primeira impressão é que fica. Nós não podemos vir aqui e jogar, professor Fenoli, o nome de uma pessoa, de um homem que está aí, que foi vereador, não foi um só mandato, não, na lama. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que falar com muita responsabilidade. Se toda denúncia que vem no meu gabinete eu vir trazer para essa tribuna, eu venho aqui toda semana falar toda hora. Para quê? Para me aparecer? Para mostrar serviço? Eu não preciso disso. Vamos checar primeiro o que vem nas nossas mãos. Porque agora trazer a pessoa até a Vossa Excelência, como o senhor falou aqui, vou levá-lo até você, a pessoa que fez a denúncia, e o nome dele que o senhor jogou aqui? Quer dizer, nós somos vereadores, nós não temos, nós podemos falar o que nós queremos nessa tribuna e nos dá os direitos, e por isso eu vou vir aqui e vou denunciar e vou ofender o munícipe? Não. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E eu acho que está na hora de acordarmos. Porque a vergonha que está essa política, gente. Eu tenho hora, eu estava fazendo um curso uns dias atrás, e eu tinha vergonha de dizer que eu era política lá onde eu fazia curso. Porque os políticos estão sendo vistos por aí como bandido. E outra, só atacando as pessoas. Por quê? Porque nós fomos eleitos para poder ajudar a população, para ajudar o nosso município, para fiscalizar, mas não para fazer denúncias vazias, denúncias vagas. Vamos ter responsabilidade. Conheço, Pinheiro, o teu trabalho. Conheço e admiro você. Você é um homem que poucos têm a coragem de fazer o que você faz. Poucos dão a cara para bater como você dá. Então eu acho que você tem que continuar assim, sendo rígido no teu serviço, e você tem que mostrar que você é profissional, independente de quem goste ou não. Continue sim, sendo profissional, que você é um grande. Isso aqui eu admiro e já falei isso já. Até demais, até o que você faz. E peço, vereador, Vossa Excelência, não é a primeira vez que Vossa Excelência faz isso. Olha o vereador Paulo Silas, olha o vereador Jair. Vê se eles vêm aqui na tribuna toda semana jogar denúncia vazia, coisas que eles não checaram. E quantas vezes essa tribuna aqui foi alvo de nomes da pessoa na lama. É difícil a gente construir um nome, é muito difícil. E eu sei isso porque eu já senti isso na minha pele. Para destruir é fácil, vereador. Já pensou se o vereador sai falando mal de Vossa Excelência por aí? Falando que o senhor fez isso ou que o senhor fez aquilo? Quer dizer, a primeira impressão vai ficar, então isso não é bom. Pense um pouco antes do senhor ir jogar o nome das pessoas na lama. Pense um pouco, analise. Ouça o outro lado. Pegue a pessoa, leve de frente como o senhor vai fazer agora, mas antes de o senhor vir aqui, o senhor não sabe o poder que tem essa tribuna. Temos uma ordem de inscrição,
Mas antes de passar a palavra para o nosso morador, queremos agradecer a presença aqui do Assis, militante do Movimento Popular, muito obrigado pela presença. O Tião Nonato e o Sr. José Bonifácio, representantes da comunidade negra aqui do nosso município. O Queiroz, liderança histórica, que até pré-histórica lá do Parque Pinheiros, né, Renan? O Sr. Luiz, lá do Jardim das Oliveiras, muito obrigado pela presença. E do ex-vereador, ex-presidente desta casa, secretário de governo, atual secretário de governo, Salvador Vicente Grisalho. Muito obrigado, Salvador, pela presença. Baseado no artigo 102, concedo a palavra ao ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira. Vossa Excelência tem 5 minutos para o uso da palavra. O vereador Natal, o vereador Valmir Bandeira havia pedido anteriormente, em seguida, Vossa Excelência está escrito. Senhor presidente, caros companheiros, vereadores, público, imprensa presente. É muito perigoso quando se coloca algumas coisas aqui, e quem conhece Pinheirinho, e nós que convivemos com Pinheirinho aqui, sabe da sua moral elevada. E nesses momentos aí que se aproximam as eleições, às vezes as pessoas até empolgadas ou até orientadas, fazem denúncias com o objetivo de denegrir a imagem da administração e fazem denúncias irresponsáveis. Isso é muito perigoso. E eu fiz questão de checar, porque quando veio essa denúncia, nós discutimos isso, os vereadores da sustentação à administração, fizemos questão de fazer uma discussão com o senhor prefeito, e o prefeito ficou admirado e disse o seguinte: olha, vamos checar a denúncia do vereador Dr. Maurício. Qual foi a nossa surpresa? O órgão que cuida disso, o órgão do Estado. Eu acho que o Dr. Maurício deveria sim ter denunciado o delegado responsável aqui pelo DETRAN aqui de Taboão da Serra, que é quem faz os emplacamentos. O que não pode é fazer essa política, Dr. Maurício, de fazer esse tipo de denúncia contra um companheiro nosso, de forma a denegrir a sua imagem. Então o senhor é uma pessoa, e às vezes quando eu digo aqui que a faculdade faz mal para algumas pessoas, tem gente que sabe, é brincadeira, um homem formado, um homem que sentou no banco da faculdade, fazer um negócio desse, isso é perigoso. Um dia desse o senhor disse que as diretoras de escola estavam roubando frango. Não é as diretoras de escola que roubam frango, é Maluf. O senhor disse um dia aqui da tribuna, às vezes o senhor faz alguns questionamentos, que é muito perigoso. O senhor deveria ter falado ao povo de Taboão da Serra de que o deputado Evilásio, o deputado que o senhor apoia, é mentiroso e disse a todo mundo que ele é responsável pelo Rodoanel e coloca outdoors pela cidade, mas ele vota contra e ele fez parte de um governo que não cumpriu o seu compromisso, que era o Estado entraria com 50%, a União com 25%, o município de São Paulo com 25%. Essas denúncias não deveria ter feito. Vamos mexer lá em cima. Vamos falar nos canalhas da política. Não vamos mexer com o Pinheirinho, não, porque Pinheirinho é um grão de areia nesse oceano aí de lamas. Vamos falar que o deputado não fez nada por Taboão da Serra. Eu estou falando do doutor Evilásio, que está fazendo uma grande clínica. Eu quero saber, que o senhor informa aqui, se ele vai atender o povo de graça ou se vai pagar com dinheiro do BNDES. Está aqui a clínica sendo feita. Então nós temos que mexer lá em cima. Eu gostaria, inclusive, vereador Pinheiro, de ter o nome desse delegado, para informar esse delegado, tá, qual é a proposta dele, se ele realmente está indo lá dentro. Que me parece, aí eu chequei, que tem uma empresa conveniada com o departamento de trânsito, e essa empresa pode sim, no aspecto legal e nas empresas, pode ir na Simpal, na Multiforja, no Carrefour, onde ela quiser.
tá? Existem esses convênios. Agora, o que não pode, doutor Maurício, eu tenho um respeito muito grande pelo senhor como profissional, como colega, é a gente colocar de forma, porque para quem estava aqui, e a gente sabe que o que se discute na tribuna, da meia hora a rádio fofoca, passa pela cidade e denigra a imagem de um cidadão. Isso é muito perigoso, tá? Então, ao invés de nós fazermos denúncia contra Pinheirinho, vamos fazer denúncia contra deputado que se elege aqui na região, coloca outdoor mentirosos, tá? Deputados canalhas, né? Que usou o dinheiro para fazer um projeto de uma Câmara e que essa Câmara não existe. Quer dizer, isso nós temos que falar do povo. Tá? Nós não vamos ficar mexendo com fichinha, não. Eu quero mexer lá em cima, para quando vir um processo bom, né? Para quando vir um processo nas minhas costas, vir um processo que eu pelo menos tenho orgulho de ser processado por quem anda mentindo para o povo e colocando uma série de mentiras nessa cidade. E eu vou ficar na bota dele. Ele gosta tanto de Taboão que é diferente de você, Pini. Você perdeu a eleição, mas não perdeu a dignidade. Você continua aqui. O deputado ganhou a eleição e mudou daqui, foi trabalhar em São Paulo, agora volta como pai do Rodoanel, tá? Esse Rodoanel não é nem do PT, nem do Evilásio. Esse Rodoanel é do Fernando Henrique e do Alckmin e das pessoas que lutaram por um transporte melhor na nossa região. Tem que ter coragem e dignidade para falar a verdade. Então, companheiro Pinheirinho, independente dos ataques pessoais, eu vou defendê-lo sempre, porque convivi com você nessa casa e sei do seu posicionamento político e sei do seu posicionamento moral. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustre vereador Natal. Vossa Excelência tem 5 minutos nos termos regimentais como líder do PSD. Senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa presente, senhoras e senhores, venho aqui fazer aquela defesa do meu companheiro de partido, companheiro Adonias Pinheiro. Adonias, quero que você venha sempre nessa casa, que seja aqui sempre bem-vindo, que é o seu lugar, porque aqui, por 2 mandatos, você soube fazer um trabalho de vereador, trabalho sério, e você hoje, como vice-presidente do meu partido, não poderia deixar de vir aqui fazer a sua defesa, porque conheço tanto a sua pessoa como o seu trabalho profissional, o grande homem do trabalho profissional, responsável pelo cargo que ocupa hoje. E muitas vezes não há irresponsabilidade, como o companheiro Maurício, que já está acostumado com a irresponsabilidade de chegar aqui e falar uma coisa que não conhece. Tem uma semana passada, ele veio aqui nessa tribuna e colocou que há 4 meses o Zé Luiz, dos taxistas, não falava com o prefeito. Só que ele não sabia que uma semana antes o vereador Olívio tinha ido lá com o Zé Luiz e conversado sobre o aumento do taxista, uma reivindicação dos taxistas. Então, Maurício, você é acostumado a falar, vereador Maurício, acostumado a falar coisas que não sabe. Por quê? Responsabilidade é o seguinte: você ouvir da pessoa. Isso eu tenho comigo. Se eu ouvir que a pessoa falou comigo, eu falo, a pessoa falou porque eu ouvi a pessoa falar. Mas que outras pessoas falar sem responsabilidade, Maurício, isso não deve ser feito. Isso mostra a você que o caminho não é esse. Tem que ter responsabilidade no que fala. Que aqui é uma tribuna que a gente tem que ter atenção, porque é uma vontade tão grande de denegrir a administração, se acaba chutando no espaço, estando no espaço vazio. E isso está ficando praticamente, doutor Maurício, para a sua pessoa muito mal, porque está falando muito de responsabilidade. Aqui a gente tem que ter responsabilidade, porque é difícil, porque como o companheiro Pinheiro sabe, e todos sabem, muitas vezes lacrar um veículo tem autorização. Por exemplo, você compra um veículo novo, a documentação correta, lógico, a pessoa pode lacrar na agência, mas a documentação é tudo feito pelo Cidetran, documentação tudo preparada, ele só sai para lacrar com autorização. Então ninguém foi lacrar a perua lá não. Eu acredito que se foi é com autorização do Cidetran. O Pinheiro tem grande responsabilidade, sei que ele não faria isso. Então, olha só, a importância hoje do trabalho é responsabilidade. E não está tendo isso na sua parte, doutor Maurício. Que é muito fácil. Falaram o que se falou a semana passada aqui dos taxistas.
está colocando até os taxistas numa situação difícil. Porque ele foi lá e conversou com o prefeito, e você vinha aqui falar que tem 3 meses que ele não fala, então você fala que não sabe, então precisa ter cuidado no que fala. É importante, esse é uma forma de denegrir até a pessoa. E tenha certeza, Pinheiro, você como meu companheiro de partido, continua fazendo o seu trabalho, que você tem sempre o respaldo dessa Casa de Leis, porque ele sabe do seu trabalho, que é um trabalho sério. Muito obrigado. Natal. Concedo a palavra ao vereador Jair Cardoso. Tem direito à palavra por 5 minutos como líder da bancada do PT. Natal. Depois você vem aqui. Boa noite, senhor presidente dessa Casa de Lei, mesa presente, nossos pares, público presente, representantes do movimento Pro Moradia, vem sempre fazendo aqui um plantão, aprendendo um pouco sobre a questão legislativa. Sobre essa tribuna, comunicando através do artigo 102, comunicação de liderança, justamente também para levantar alguns pontos que eu acho que é importante ser considerado. Primeiramente, queria dizer aqui, com relação, não sei do fato, com relação à denúncia que o Maurício traz aqui a essa tribuna, mas tenho certeza que o vereador é bastante responsável. O vereador Natal, que alega aqui que o vereador é irresponsável. Eu acho que não. Primeiro, ele é um vereador dessa Casa de Lei e tem responsabilidade. Mesmo se ele estiver errando, ele é responsável. Mesmo no erro, ele passa a ser responsável. Então, quando se pensa denegrir ou reduzir a personalidade da pessoa, eu acho que tem que usar um outro advérbio para que as coisas não fiquem de maneira, de forma a querer humilhar. Também queria colocar aqui, com relação ao requerimento 179, que me parece que já foi respondido, gostaria até depois da presidência dessa Casa de Lei relatar o teor. Aparentemente, parece que o prefeito rejeitou o requerimento. Gostaria até de ver a resposta, viu, presidente dessa Casa de Lei? E até para ver como que ele responde a questão, né, da reposição salarial. Queria ver como que o Executivo vem tratar essa questão, né, da reposição salarial dos funcionários. Que também acredito que foi muito corajoso, ele puxou toda a responsabilidade para si, isentando os vereadores da base de situação, e puxou toda a responsabilidade para si, e pela primeira vez eu vejo o prefeito provavelmente dizer não. Não sei se é porque falta pouco tempo para o seu encerramento de mandato, aí não tem mais responsabilidade com si, né? E sim com começar a usar a negativa daqui para frente. Eu só queria lembrar aqui os nobres pares que aumenta a nossa responsabilidade, até porque todos aqui dessa Casa de Lei votou favorável ao requerimento. Agora eu gostaria de saber o seguinte, dos nobres pares, quando votou o requerimento, votou pela questão do artigo estatutário, da viabilidade, e provavelmente acreditariam que não seriam viável. Então por aí as mãos poderiam ser lavadas e aguarde o próximo ano para ver o que poderá responder aos funcionários públicos. Uma coisa pode ter certeza, este vereador, da mesma forma que veio requerer
reposição salarial, considerando as perdas inflacionárias da questão do poder de compra do cidadão brasileiro em relação ao cidadão aqui da nossa cidade, que são funcionários públicos. Eu estarei fiscalizando. Peço também que os demais vereadores também fiscalizem o teor. Uma coisa tem que ser muito clara: nós somos 3 poderes: legislativo, judiciário e o executivo. E os 3 têm harmonia e nenhum pode interferir no outro. Então eu gostaria que os nobres pares não se sentissem que o executivo pudesse interferir ou legislar em nosso nome. Portanto, eu gostaria que houvesse uma questão de bastante particularidade com relação ao legislativo, de nós assumirmos o nosso papel como vereadores do qual fomos eleitos. O prefeito foi eleito para executar, nós fomos eleitos para fiscalizar, e que nós fiscalizemos essas questões, que é da nossa alçada. Eu também queria responder aqui ao líder do prefeito. Bendita as suas palavras, nobre vereador Caburé, quando você disse que não foi nem PSB e nem PT que é pai do Rodoanel, porque lá existe uma brecha de corrupção e provavelmente nem o PT e nem o PSB está com as mãos sujas. E gostaria que o senhor também explicasse essa questão. Por que o Rodoanel vem cheio de corrupção e coisas que não são explicadas com clareza? É bom também colocar essas questões. Não estou aqui defendendo a doutora Evilásio, nem defendendo partido nenhum, mas eu gostaria que tivesse clareza na questão da paternidade do filho que você disse que é do PSDB. Muito obrigado, senhor presidente. Vou ser a palavra do vereador Dr. Maurício. Vossa Excelência tem 5 minutos, estamos no artigo 102, por líder do PSB. Senhor presidente, senhores vereadores, como fui citado várias vezes por quase todos os vereadores que ocuparam essa tribuna, eu venho aqui responder uma a uma pergunta que foi, ou indagação que foi feita aqui na minha pessoa. Primeiro, o nobre vereador Natal disse que o emplacamento pode ser feito na agência ou em casa. Logicamente, qualquer pessoa que compra um veículo, ele não precisa ir até o Detran. É só ele pagar que o emplacamento é feito na sua própria residência ou na sua casa. O emplacamento feito, com certeza, não foi feito pela prefeitura, foi feito pelo Ciretran. Só que a denúncia que foi feita aqui, está gravado, é que o vereador Pinheirinho estava acompanhando os emplacamentos das peruas. E ainda confirmando o que o Natal disse aqui, ele disse que o presidente do sindicato dos taxistas esteve em audiência com o senhor prefeito há 4 meses depois dele ter vindo aqui na tribuna. Então, depois que ele procurou a oposição e foi falar lá que procurou a oposição, aí marcaram na mesma semana uma audiência com o prefeito. Por quê? Quando ele esteve aqui dia 26 de fevereiro, disseram para ele aqui em tribuna, que está gravado também, que ele iria ser marcado uma audiência em 1 semana. Precisou esperar o mês de abril, procurar a oposição para marcar audiência, que eu tenho dúvida ainda se foi marcado, tá certo? Eu vou confirmar se foi marcado. Foi falado aqui, por enquanto, vamos acreditar na pessoa que falou isso pra gente. Vereador Caboré, peço a sua gentileza de ouvir o que nós estamos falando, porque enquanto o senhor falava, eu estava prestando atenção. E agora eu gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção no que eu vou falar do doutor Evilásio. O doutor Evilásio colocou um outdoor na cidade e lá está escrito o número da emenda do orçamento em que ele colocou verba para o Rodoanel. Se o senhor... Eu era secretário na época, eu não podia Dá licença. falar, eu era deputado. Dá licença. PPA, está escrito lá, no Plurenol. Ele colocou, e se o senhor é um cidadão que sabe procurar
ou lá no governo, ou pela internet, é só o senhor levantar e ver se é verídico ou não aquele número daquela PPA que está escrito lá no cartaz, no outdoor. O governo do senhor, para o senhor ter uma ideia, estadual, que está há 8 anos aqui nesse governo, pegou o governo do PMDB, do seu Fleury, com 25 milhões de déficit. Ele vendeu todas as estatais, praticamente, do estado de São Paulo, por 35 milhões de dólares. Teria que estar, depois de 8 anos no governo, com um superávit de 10 milhões. O senhor sabe quanto que é o déficit do estado de São Paulo hoje? É de 90 milhões. Fernando Henrique pegou a dívida interna, senhores, com 60 bilhões de dólares de déficit. Depois de 8 anos, e de vender todas as estatais também, de grande porte desse país, os senhores sabem quanto que é o déficit da dívida interna hoje? 600 bilhões de dólares. Aumentou 10 vezes em 8 anos o déficit da dívida interna, apesar de ter recebido dinheiro, certo, de todas as estatais que ele privatizou. Então vocês vejam, se pode o PSDB ser um governo que a gente pode acreditar futuramente para comandar esse país. Provavelmente, mais 4 anos, essa dívida vai triplicar. E nós não podemos admitir uma coisa dessa. Certo? Então, seu Pinheirinho, eu vim aqui e falei que o senhor estava lá ajudando a emplacar os carros. O senhor não emplaca carro, o senhor não tem poder para isso. Certo? Agora, poder para o senhor ficar perseguindo as peruas escolares dessa cidade, vocês têm e estão perseguindo. Com certeza que existe denúncia disso aqui também, certo? E nós nem comentamos isso porque o assunto naquele dia era taxista. E nós preferimos não falar nem de transporte escolar, que era um motivo a mais para repudiar isso daí. Então, senhores, um minuto. As denúncias que nós fazemos aqui na tribuna são denúncias de pessoas, de cidadãos da cidade, são cidadãos que realmente vêm até esse vereador e falam o que está acontecendo na administração. Não é para denigrir imagem de nenhuma pessoa e nem da própria administração, é para tomar ciência do que está acontecendo na cidade de Taboão da Serra. Infelizmente, em nenhum setor nós não podemos dizer que a coisa anda muito bem. Obrigado. Conceda a palavra ao ilustre vereador Antônio Carlos Fenolha, nos termos do artigo 102, como líder do Partido Verde. Cadê o Ulisses? Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, olha, nós todos como homens públicos, vereador Arlete, nós temos que estar sempre vacinados e preparados para a crítica, não é? E a crítica nos remete a reflexões. E eu tenho certeza absoluta que o vereador Pinheiro está preparado para a crítica, é um homem talhado para exercer a função pública e está preparado para isso. Mas, vereador Pinheiro, o senhor nos dá uma lição aqui nesta noite. Veio para o enfrentamento, veio aqui para colocar a sua verdade, para repudiar a história que foi contada aqui. Foi contada aqui, a verdade é esta, senhor Maurício, vereador Maurício, de que o Pinheiro estava emplacando carros de empresários. O vereador veio aqui e falou que não faz isso. Para minha pessoa está sanado o problema. Eu fico com a versão do Pinheiro, porque o senhor não acredita em ninguém, doutor Maurício. Tudo que se traz de informação para o senhor, das coisas todas, o senhor vem aqui e assaca contra o governo. O senhor quer destruir os patrimônios que nós temos. Quais são os patrimônios? Educação. Educação não é do doutor Fernando, não é do Fenolha, não é de nenhum dos vereadores. Educação é do povo. A saúde é um patrimônio do povo. Nós cometemos um crime quando a gente destrói esses patrimônios. Um crime de lesa pátria contra a população. Quando a crítica é falsa, é cheia de maledicência, ela é crítica, pela destruição. Então nós não...
E eu tenho certeza absoluta que o vereador Pinheiro está sereno e tranquilo diante da crítica, vai continuar. Tem que fazer sempre os exames mesmo de consciência, rever os pontos, avaliar, partir para novas ações. É um desafio para grandes o trânsito da cidade, para bons, para pessoa que tem visão, que queira aprender, que queira atuar. Não é fácil esse desafio. Então vir aqui e falar que o senhor está perseguindo o pirueiro, está perseguindo, não sei o que é. Então a crítica vem desprovida de fundamentos. O senhor está parando a perua desprovida de qualquer recurso técnico, material, ultrapassada, para levar criança. O senhor está de parabéns, está protegendo os alunos. Precisa garantir um transporte escolar digno e correto. E obviamente que nesse debate aqui nós todos vamos aprender. E o vereador Pinheiro, eu tenho certeza, estou convencido de que está preparado para exercer a sua função pública. Franco atirador, vir aqui, denegrir diretor de escola, professor, saúde, todas as ações da prefeitura, o doutor Maurício tem sido zero e vezeiro nessa ação. E nós não podemos compactuar com isso. O vereador Maurício vem aqui, o prefeito faz um histórico todo para responder um processo, um requerimento dele, ele vem falando que nós aprovamos no SUS o requerimento. Fala para os vereadores aprovar no SUS. O prefeito coloca um parecer de uma empresa técnica contratada, porque ele debocha. E sabe o que o vereador manda aqui na Câmara, o vereador Maurício? Ele protocola um projeto de lei aqui, 81/2001, no artigo 1º está escrito o seguinte, como está falando de transporte, viu, Pinheiro? As empresas que exploram os serviços, artigo 1º, o serviço de transporte coletivo urbano do município de Americana, deverão emitir e colocar à venda aos seus usuários os denominados passes comuns escolares. É de autoria do Dr. Maurício, aqui, sabe? É da cidade Americana. Está aqui no projeto de autoria dele, não sabe, está protocolado aqui por ele. Sabe, não, ele não viu. Sabe, então não dá para a gente ficar... Absurdo manifesto de Vossa Excelência, que assina e protocola aqui na Câmara um projeto de lei para a Americana. Aqui é Tapuão da Serra, a Grande São Paulo Americana fica longe daqui. Então, sabe quando a gente começa a sacar contra as outras pessoas, a gente comete falhas absurdas como essas. Isso não é possível. Vereador Jair, no minuto que me resta, em relação ao requerimento aprovado aqui pela Câmara, foi aprovado aqui para o prefeito estudar viabilidades, vereador Jair. Olha, vereador Jair, exercer o poder executivo remete a responsabilidades. Viabilidade. Vossa Excelência trouxe aqui o jornal Folha de São Paulo para mostrar o resultado do Lula. Só numa semana, olha. Não vou ler nem as matérias, ó. Grupo de Marta definiu placar contrapetista. Folha de São Paulo, PT teme prejuízo eleitoral com expulsão. Diminuiu de 30% para 25% a verba da educação. Ítalo Cardoso mantém voto contra Gianazzi. Marta barganha cargos e abre crise no PT. Quem apoiar Marta terá cargo, diz secretário. Marta prevê inúmeras trocas em regionais. PT decide abafar caso Gianazzi até a eleição. Isso é uma semana de Folha de São Paulo. De um governo que nós reputamos sério. Está com vontade de acertar e tal, etc. Mas faz as barganhas, faz as trocas, faz aquilo que sempre denunciou. Vereador Jair, o seu partido roubou a educação em São Paulo. Está escrito lá na lei orgânica. Agora sabe o que, vereador Jair? Está escrito na lei orgânica que precisa aplicar 25% na educação. Sabe o quanto estava escrito pela Erundina? 30%. E agora está escrito 25%. O que aconteceu? Aumentou? O PT vai ter prefeitura sempre em São Paulo? Vai sempre aplicar aqueles 6% que o secretário de governo está falando na educação, como vai aplicar esse ano? O ano que vem, o PT vai aplicar lá os 6% a mais em uniforme escolar? Uniforme escolar em São Paulo, 37 milhões. Tem aqui pessoas sérias do PT. Gastar 37 milhões de uniforme escolar dá para fazer, presidente, 70 escolas. Para qual é o interesse disso? Muito obrigado. Obrigado, Natal. Não cabe nesse momento. Vamos dar a palavra nos termos do artigo 102 e a troca de palavra entre vereadores é normal no debate parlamentar. Então, quero anunciar aqui a presença do Ratinho do Jornal Ratual, muito obrigado pela presença, e do Manuel do Jornal Ouro Esporte. Muito obrigado também pela presença.
e da Comissão de Moradores do Movimento para a Moradia de Jardim Helena. Muito obrigado pela presença. Em ordem dos vereadores, livre Nóbrega. Nós temos o artigo 102, quando você dá a palavra, o vereador livre Nóbrega, pelo Partido Liberal. Presidente, quem faz minha tribuna também é esse tema com relação ao Departamento de Trânsito da nossa cidade. Departamento esse que até pouco tempo não existia. E felizmente fomos felizes quando indicamos o ex-vereador Pinheiro pela sua idoneidade, pela sua capacidade e por trabalhos prestados para a nossa comunidade, como vereador, como liderança de bairro, quando em 88, em 87, 86, ele, junto com a comunidade do Marabá, defendia aquela comunidade numa situação difícil que Taboão da Serra atravessava, um bairro que estava em crescimento, e o vereador Pinheiro, mesmo sem mandato, trabalhava pelaquela comunidade justamente e era reconhecido pelaquela comunidade. Tanto é que em 88 ele foi eleito com uma margem grande de votos, onde muitos políticos famosos com o dinheiro da cidade na época ficaram desnorteados de onde surgiu o Pinheiro. E a gente respondeu na ocasião que o Pinheiro surgiu das massas, surgiu das bases trabalhadoras, surgiu da comunidade de bairro do Marabá e Oliveira, que o reconheceram a tranquilidade que ele tentava e conseguiu colocar naquela época, naquele bairro. Um bairro em crescimento, na divisa do Campo Limpo, com grande dificuldade, um lixão enorme, um buraco enorme ali, na Metafio detinha o poder da área, onde o que se encontrava muito ali era corpos de pessoas, muitas vezes de trabalhadores, outras vezes de jovens drogados, que por infelicidade do destino eram mortos, abandonados naquele local. E ali estava o Pinheiro. E nós aprendemos a conviver com o Pinheiro desde essa época e vimos o que poderia desenvolver para a nossa cidade. Então, houve um mandato de vereador, desempenhou muito bem, saiu de vereador, voltou novamente como vereador, desempenhou melhor ainda do que o primeiro, mas muitas vezes pelas questões polêmicas que nós assumimos aqui na tribuna, pela coragem de votar, pela coragem de assumir uma posição e não ficar temendo, pois não tem o que temer, porque está trabalhando para uma comunidade, trabalhando seriamente, às vezes não é reconhecido pela comunidade, uma postura séria e forte. Então eu não poderia deixar de vir à tribuna para dizer que o Pinheiro seria incapaz de fazer isso, por tudo aquilo que já falaram. Não é de sua competência, ele não tem os lacres, ele não tem acesso às placas, é um órgão do governo do Estado. E se ele tivesse esse acesso, ele faria com fiscalização e composição. Pois quando o trânsito foi criado, Taboão, os munícipes de Taboão não respeitavam nada, entravam na contramão muito mais. E o Pinheiro conseguiu disciplinar o nosso trânsito. Então ele mereceria dos vereadores da casa um voto, um elogio, um voto de louvor, pela sua dedicação ao patrimônio público, que é o nosso usuário das vias na qual ele fiscaliza, que é as nossas ruas, que é os nossos escolares, como colocou o Fenório, porque peruas escolares clandestinas tinha na cidade em números elevados, porque fugiam da fiscalização de São Paulo e vinham para Taboão, se esconder em Taboão e trabalhar em Taboão. O Pinheiro disciplinou isso com a autorização do nosso prefeito e colocou ordem, vistoriou, lacrou, preparou naquilo que competia a sua secretaria. E hoje as nossas crianças são transportadas com segurança dos nossos veículos. Por quê? Porque a cada 6 meses ele cumpre o que a legislação determina e fiscaliza para que os nossos filhos sejam transportados com segurança. Então ele faz com sabedoria. Com relação ao transporte, nós temos um transporte que até no passado não tinha, que é o transporte coletivo, que é hoje um transporte também alternativo, que tem que ter pulso. Porque no meio do transporte coletivo é fácil, porque conhecemos quem são os empresários e temos uma legislação que ele pode aplicar, multar, apreender e até lacrar as catracas dos donos para que atendam bem a coletividade. Temos também o transporte alternativo que está em fase de legalização, na qual o mesmo tem feito, junto com a Câmara Municipal e com o prefeito, diversas autuações, diversas fiscalizações para contribuir para uma possibilidade no momento adequado, no momento próximo, uma legislação adequada, para que possamos fazer licitação, para que também as peruas alternativas tenham legalidade no transporte. Porque segurança já tem, porque o Pinheiro, novamente, com a sua equipe, fez toda a fiscalização em cima dos carros que trafegam como transporte alternativo, muito embora ainda não legalizado por força de licitação que está para acontecer. É uma coisa que se desdobra ainda mais à frente. Então, por tudo isso, pela criação, pela fiscalização, ele já mereceria ser secretário de transporte de nossa cidade.
não apenas assistente, porque trouxe daquilo que não existia e criou o que temos hoje. Tem que ser melhorado? Tem que ser melhorado. Nós, da Câmara Municipal, temos que votar um orçamento mais adequado para que ele possa ter mais viaturas, para que ele possa ter mais marronzinhos com uniformes, com instrução, para que ele possa orientar os nossos motoristas e não multar. Porque eu tenho consciência que ele não multa, eles orientam, porque algumas vezes navegando nós por Taboão da Serra com os nossos veículos particulares, vemos que alguns marronzinhos não nos conhecem, para e orientam, por favor, o cinto de segurança, por gentileza do celular, eles não multam por essas infrações pequenas, e multam sim, quando atravessam um farol vermelho, que põe em risco a vida de outros, quando entram na contramão, porque põe em risco a vida dos nossos transeuntes e também dos nossos motoristas. Então, Pinheiro, por te conhecer, por ser seu amigo, não podia deixar de falar aqui. E se algum vereador tem alguma coisa concreta, denúncias contra a sua pessoa, que abra uma CPI para que o Sua Excelência possa se defender aqui, porque eu conheço e sei da sua integridade. Então, Maurício, Pinheiro, uma pessoa capaz, conheça-o melhor que você verá que ele é uma boa pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores parlamentares, vamos entrar na parte do expediente, a votação das indicações. Não foi nem lido. Senhor vereador Edson. Senhor presidente, gostaria que as indicações fossem recebidas em bloco. Mas não foi lido aqui o material. Atendendo a solicitação do vereador Alex Silva, consulta plenário sobre a possibilidade da votação em bloco das indicações 221 a 248/2002, ressalvado o direito de destaque apresentado pelos parlamentares. Senhor vereador Carlos Andrade. Consulto o autor, novo vereador Valmir Bandeira, Caboré, da subscrição por parte dos vereadores Carlos Andrade, a indicação 229/2002. Nada ocorre. Não havendo óbice, coloco em discussão e votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários que manifestar-se. Aprovadas as indicações de 221 a 248. Pela ordem do vereador Carlos Andrade. Declaração de voto, concedendo 5 minutos de Vossa Excelência. Eu quero registrar ainda a presença do Canto Vivo do jornal Intercidades. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, nobres vereadores, público, imprensa presente, boa noite a todos. Eu venho a esta tribuna declarar o meu voto favorável às indicações hora em pauta votada pelo Parlamento e principalmente parabenizar ao líder do prefeito na casa, o vereador Valmir Bandeira Caboré, pela sinceridade com o qual o mesmo tem feito as suas indicações, principalmente no que se diz respeito à indicação de número 247, onde o nobre vereador coloca que o leito do córrego na rua Avenida Jorge Rodrigues Pasqualini, no Arraial Paulista, aquela vergonha que lá se encontra, tem o seu nível de assoramento entupido, que com a saída da rede de esgoto e das águas pluviais vizinhas, invade a casa do senhor Arthur Souza Santos, morador de número 27 daquela rua, que tem há mais de 10 anos, pasmem, há mais de 10 anos, que suportar as desagradáveis consequências de invasão de água, como perda de bens, roupas, eletrodomésticos, imóveis. E é verdade, eu me solidarizo porque pessoas que esperam ao longo de décadas para ter um problema solucionado, nós só temos que votar favorável à indicação de tal porte por parte do líder do prefeito. Por outra questão, a indicação de número 242, que trata dos buracos do Jardim Record, aquela vergonha que lá se encontra, as ruas do Jardim Record, para quem mora nas imediações do Jardim Record, todos os buracos das ruas intrafegáveis, ruas que arrebentam os veículos da nossa população, nós já pagamos ao longo dos nossos tributos mais de 40 impostos, são 41 impostos, e ainda temos que nos deparar com a vergonha dos buracos em nossa cidade.
Então eu tive que votar favorável, nobre líder do prefeito, porque sábias são as suas palavras, sábia foi a sua indicação de número 242, que tem total apoio deste parlamentar. E por sua vez a indicação de número 229, que é lá no nosso bairro, na cidade Intercap, um terreno baldio, que como o vereador coloca aqui mesmo, além do entulho e o mato muito alto, propicia condições criminosas, roubos, estrupos, levando pânico e revolta aos moradores. Peço até ao Hamilton, não sei se possível, o jornal Os Municípios, que é do bairro, né? Não gostaria até de ser porta-voz, porque às vezes as minhas denúncias aqui trazem certos prejuízos aos órgãos de informações da cidade por parte do executivo, mas eu gostaria de solicitar aos jornais que pudessem estar fotografando aquele terreno ao lado da escola João Cali, porque realmente aquilo é uma vergonha. É uma vergonha, e pedir para subscrever essa indicação, porque a mesma chegou ao conhecimento do meu gabinete. Nós íamos fazer a indicação, mas para não estar fazendo tal indicação, preferi solicitar a anuência do líder do prefeito para estar subscrevendo tal indicação. E não poderia deixar de agradecer a poesia enviada por mim, o senhor Mané do Café, com referência ao meu aniversário, muito obrigado. E também dizer que dê a César o que é de César. O ex-vereador Adonias Pinheiro, hoje um dos diretores do trânsito, que estão lhe atribuindo desta tribuna, alguns parlamentares, eu vi lhe atribuir a questão da fiscalização da período escolar, não é da sua competência. Eu sei que o senhor não tem nada, absolutamente nada a ver com a período escolar. Alguns parlamentares se equivocaram da tribuna, porque o transporte escolar está na mão do senhor Luiz Teles. E nós sabemos que todos somos sujeitos a erros, todos nós, quando recebemos denúncias e estamos aqui na tribuna, na ânsia de acertar, às vezes cometemos erros. Mas sei também da idoneidade da sua pessoa, vereador Maurício, quando o senhor coloca essas denúncias, e sei também da idoneidade do ex-vereador Adonias no comando do Departamento de Trânsito, que com certeza é muito falho, e nós sabemos disso até por falta de apoio do próprio executivo da cidade, que muitas vezes não dá o apoio necessário na mão de obra, nas questões de materiais que aquele departamento deveria ter. Mas a vergonha com que se encontra o sistema escolar da nossa cidade, com certas anomalias cometidas, às vezes à noite, aqui na porta do Lavele, para concluir, senhor presidente, pessoas que são retiradas do seu veículo, como aconteceu antes de ontem com um jovem, com o primo do seu Daniel Oliano, que hoje, ao chegar aqui na Câmara Municipal, chamei o seu Adonias de canto e coloquei para ele a minha indignação pelo fato ocorrido com estas questões, principalmente com pessoas que têm o seu veículo escolar, que moram na nossa cidade e que, ao entardecer, voltando para suas casas, estão sendo, infelizmente, abordadas de forma não muito educada, não muito correta, por determinadas pessoas do seu departamento, do Departamento de Trânsito. Então, faço a minha voz que ecoe no seu departamento, para que o senhor possa chamar o diretor de fiscalização e ter uma conversa amigável com ele, o senhor Luiz Teles, ex-vereador desta casa, companheiro também. Vejo que ele tem condições para estar solucionando o problema, e que fatos como esse não torne a acontecer em nossa cidade. Porque é inadmissível, para concluir, senhor presidente, é inadmissível que pessoas que estão trabalhando sejam tratadas de forma tão desumana como foram tratadas nesse ontem. Obrigado, presidente. Menor, ilustre vereador Jair Cardoso. Desculpa, vereador, a votação já foi encerrada. A declaração de voto, conceda a palavra a Vossa Excelência por 5 minutos. Antes, quero registrar a presença do ex-vereador Eunício Moraes Silva, ex-vice-presidente desta Casa de Lei. Muito obrigado pela presença. Eu venho a essa tribuna, fazer também encaminhamento do voto, justamente pela declaração. Uma coisa que é importante para nós, o vereador Olívio, muito tempo no ano passado, ele disse aqui, vou usar a sua fala, o vereador,
porque eu acho que é importante para todos nós. Que essas indicações muitas vezes não valem para nada. Continua afirmando. E isso nos preocupa. Sabe por quê? Porque mostra que a Secretaria de Obras não está trabalhando. Não é de obra, é de manutenção. Está trabalhando demais. Manutenção? Manutenção. É. Então, os tratores ficam onde mesmo? Serviço municipal. É os tratores de manutenção da cidade. E quem que cuida dessa parte aí? Trabalho O senhor não tem, o senhor não sabe o nome, vereador? Só quero lembrar só, né? trabalha bastante. Já que está ajudando, né? Disse o Orlindo, defendeu muito bem o Orlindo, defende o Ginho também. Trabalha bastante. Estou falando que a secretaria, o senhor... Tá, correto. Então tá aí. O Orlindo não tem culpa nenhuma, o culpado é o Ginho. Não é culpado. Trabalha bastante. Nós estamos votando aqui as indicações. Nós, vereadores, não precisaríamos votar indicações. Acabamos ajudando o Executivo, né, através das representações populares, né, dizendo, olha, precisa fazer uma manutenção aqui, fazer outra ali, fazer outra lá. E o vereador acaba indicando onde que está essas pendências. E quando chega lá no Executivo, um vereador da situação acaba confirmando, e aqui esse requerimento do vereador líder do prefeito, eu só queria lembrar, vereador Caburé, se esse requerimento já não foi pedido por 3 vereadores. Eu gosto de trabalhar. O vereador Paulo Félix já tinha pedido, veio a Munícipe pediu, parece que o Carlos Andrade pediu, agora vem o líder do prefeito pedir novamente. Né? E outros requerimentos que nós temos trazido aqui nessa Casa de Lei já está criando telha de aranha e ninguém dá bola. Então, justamente. Então, essa denúncia, esse reclama, na realidade, que venho fazer, ele vem aqui com o intuito de nós parlamentares, por que que o Executivo não atende as indicações dessa Casa de Lei? Não, ele só atende quando ela foi executada. Isso. Agora, ele receber a indicação e guardar a indicação, aí não funciona a coisa. Então, só queria pedir aqui a nós parlamentares tomarmos providência com relação às indicações que não são respondidas, não são cumpridas, ver que medida cabe ao Executivo quando ele não respeita aqui as normas, né, votadas aqui nessa Casa de Leis. Eu acho que está na hora de nós, vereadores, assumirmos o nosso papel com mais ênfase. Somos ou não somos fiscais do povo? Nós temos lá um amigo, inclusive amigo muito antigo do presidente dessa Casa de Lei, que pediu para fazer uma abertura de rua lá no fundo da sua casa. Existe uma rua, mas se vocês forem lá, vocês não entram na rua, nem a pé. Nem a pé entra na rua. E o cidadão lá já perdeu a esperança. Ele falou, eu fui no vereador Jair, fui no presidente da casa ali e não aconteceu. O que está acontecendo que nem o presidente consegue abrir aquela rua? Então são coisas assim que eu acho que nós temos que tomar uma posição. Lá no Suiná, se vocês forem lá no fundo, tem uma rua lá que ela existe, a rua, mas nem, justamente, né, ela foi aberta, depois nunca mais fizeram a manutenção daquela rua, e parece que precisa do cidadão vir pedir, precisa do vereador pedir, mesmo o vereador pedindo, ela não é cumprida. Então alguma coisa está acontecendo. Eu vou apurar por que que o Executivo não responde, não cumpre essas tarefas, e gostaria que essa Casa de Lei também fosse providente. Já sabemos que o Ginho é que é o responsável por esse tipo de serviço. Se ele tiver com a minuta lá na mesa dele e ele não responder, ele tem que ter uma chamada na secretaria. Eu digo na secretaria. Ele recebe uma minuta, isso. E ela não é cumprida, fica meio difícil. Então só queria aqui dizer, né, que nós temos que tomar essas providências. Eu, presidente dessa Casa de Lei, aquele senhor lá está esperando essa resposta nossa. Vamos ver lá se a gente consegue abrir aqui. Obrigado.
Concede a palavra ao vereador Dr. Maurício André. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração do voto. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, nós viemos aqui declarar o voto dessas indicações, mas em especial uma indicação que o Carlos Andrade subscreveu do líder do governo, Valmir Caborelli, que é a indicação número 229/2002, que ela solicita a limpeza, remoção de entulho e construção do muro, cerca ou alambrado no terreno público no Intercap. Senhores, vejam só, em março 229, em março de 2001, há 1 ano e 1 mês atrás, a moradora desse terreno esteve aqui nessa tribuna, ocupou a tribuna e disse que precisava fazer um muro de arrimo na casa dela e que o muro de arrimo ficava em R$5.000 na época. Isso é um... Ela mora, certo? Não. Dá licença. Viu? Então, a moradora veio aqui, reclamou, ela queria que construísse, que esse terreno fica no fundo da casa dela, e o terreno, a terra poderia cair sobre a sua casa. A rua já estava, não tinha mais calçada, porque a rua estava já entreaberta pelas crateras que formaram pela chuva, que já tinha acabado a época de chuva que ela teve aqui em março de 2001. E eu estive lá, o Carlos Andrade esteve lá também, na época era um outro assessor do Carlos Andrade que esteve lá, nós fotografamos aquilo lá, e paz, meus senhores, até hoje não foi arrumado. E a semana passada, Olívia, naquele terreno foi estrupada uma menina, uma moça, certo? Esperou-se acontecer um acidente, um crime hediondo desse, para se fazer uma indicação e tentar tomar uma providência, coisa que eu também não acredito, porque como o próprio vereador Nobre Olívio disse há pouco, ele não acredita que indicação vala para alguma coisa. Indicação não serve para nada, certo? Então, se tiver que arrumar, vai ser arrumado, porque está no cronograma de obras da Secretaria de Manutenção. Se não tiver que arrumar, não será arrumado, você entendeu? Não fará esse muro. Esse muro precisava ser feito há 1 ano atrás, e olha que esse ano foi época de chuva, e aquele barranco, a erosão comeu um pouco mais daquele barranco, e agora ficou praticamente numa situação insustentável naquele local. Então, era pública, mas só que está de fundo com a casa da mulher, que fica a um desnível da casa, que fica na frente para uma rua, e o terreno está no alto. Então ele está num barranco que pode cair sobre a casa da pessoa. Então, senhores, toda noite para aquela senhora é um suplício, é um sacrifício, para ela dormir pensando que pode acontecer alguma coisa no fundo de sua casa. O quê? O que está escrito aqui: crimes, atividades criminosas, roubos, estrupos, droga, tudo isso tem acontecido com frequência naquele terreno e naquela rua, sem que nenhuma medida seja tomada com eficiência. Esperamos que depois dessa indicação ser debatida aqui na Câmara, se torne uma verdade e esse muro finalmente venha a ser feito e a carpinagem do terreno seja concretizada também. Só espero que aquela denúncia que ela fez há 1 ano atrás, que infelizmente foi em vão, este ano aqui, ou nesse mês, seja cumprida com uma certa veemência pela administração municipal. Eu, infelizmente, fiz aqui 15 indicações, todas nesse mesmo teor, não com tal gravidade, mas nesse mesmo teor, em que o líder do prefeito vem fazendo também, escrevendo aqui que no Record, a rua está intransitável e tem crateras que não dá para nem passar nem a pé. Então, senhores, infelizmente, este é o retrato fiel da periferia de nossa cidade. Obrigado, senhor. Para ser apreciado,
pedido de preferência ao requerimento 74/2002. Em discussão, em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade. Antes de passarmos à votação do requerimento, encaminho as comissões permanentes os projetos de lei constantes do expediente 37/2002, 38/2002, 39/2002 e o projeto de resolução 1/2002. Esse aqui é a ordem do dia. Encaminho as comissões permanentes os projetos constantes do expediente. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 74. Requerimento 74, em discussão, em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários queiram manifestar-se. A ordem do vereador Carlos Andrade. Solicito que o voto seja nominal. Votação nominal, requerimento 74/2002. Solicito, pela ordem. Pela ordem. Solicito a leitura do requerimento para que as pessoas saibam do que se trata. Atendendo ao pedido do vice-vereador Maurício André, peço ao secretário que faça a leitura do documento já aprovado 74/2002. Não foi feita a votação nominal. Não foi feita a votação. Então nós vamos primeiro fazer a votação nominal, questão de ordem do vereador Carlos Andrade. Já passou, a preferência o requerimento já foi votado. Requerimento 74. O voto do vereador Carlos Andrade. Contrário. O voto do vereador Savazzi. O voto do vereador Ismael Macedo. O voto do vereador Livre Nóbrega. O voto do vereador Marco Porta. A favor. O voto do vereador Fenólio. A favor. O voto do vereador Natal. O voto do vereador Valmir Caboré Bandeira. A favor. O voto do vereador Maurício André. Contrário. O voto do vereador Ré Cardoso. Contrário. O voto do vereador José Luiz Eló. O voto do vereador Walter Paulo. O voto do vereador Alex Silva. Favorável. Algum vereador deixou de manifestar seu voto? Por 10 votos favoráveis, 3 contrários, está aprovado o requerimento 74. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Requerimento 74/2002. Vereador Valmir Bandeira requer voto de repúdio ao senhor deputado federal Everaldo Cavalcante Farias por atitudes enganadoras e oportunistas adotadas as obras e a inauguração do rodanel subscrito por diversos vereadores. Feita a leitura, quero aqui dirigir-me ao professor Mário, do jornal Folha do Pirajussara. Nós sabemos que o Sidney é hospitalizado, jornalista lá do jornal Folha do Pirajussara. Em nome da Câmara Municipal, queremos desejar o pronto restabelecimento ao companheiro da imprensa que passa por momentos difíceis da sua vida. Que Deus proteja a saúde do Sidney. Para a declaração de voto, concedo a palavra ao ilustre vereador Maurício André. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de vir subir essa tribuna novamente para declarar meu voto contrariamente a este requerimento que diz um voto de repúdio ao Dr. Evilásio Cavalcante Farias, único deputado federal desta região. Evilásio, único secretário municipal da Prefeitura Municipal desta região. Vereador por 2 mandatos nesta casa aqui, entre 1988 até 1996, sendo presidente por 2 anos desta casa de forma brilhante, sem deixar nenhum rastro aqui na casa, época em que o presidente atual da Câmara Municipal era seu vice-presidente. Então, Evilásio, ele nada mais fez do que pedir
fazer uma emenda no plano plurianual de 99, alocando verbas para o Rodoanel. Essa é a justificativa do autor deste requerimento, dizendo que ele está enganando, está tomando atitudes demagógicas e está sendo oportunista no desempenho de seu mandato. Evilásio votou no Congresso favorável em todas as vezes que votou, que esteve presente, ao povo que o elegeu. Evilásio foi na tribuna no ano de 99 e no ano de 99 102 vezes falar em favor da cidadania e falar em favor daqueles que o elegeram. Evilásio praticamente não tem nada que o desabone. Isto que ele fez, ele é da região, foi eleito com 50% dos votos na cidade. Nada mais justo do que fazer uma emenda num plano para alocar verbas para uma importante obra que ia melhorar o trânsito na cidade de Taboão da Serra, de Imbu e cidades da região aqui. Então, senhores, este requerimento não tem o menor cabimento. Se for por isso que está escrito aqui, não tem o menor cabimento. Porque aqui está escrito, no desempenho de seu mandato. O mandato dele, ele só está explicando que é verba para o Rodoanel. O mandato dele foi um mandato praticamente sem nada que desabone. Porque a Folha de São Paulo, no ano passado, no começo do ano passado, publicou uma matéria, um encarte especial, dizendo sobre todos os deputados do Congresso. E lá dizia assim, Evilásio Cavalcante Farias, deputado, nota 10. Por que nota 10? Porque não faltou em nenhuma sessão, voltou em todas, não faltou em nenhuma, ele faz parte de 3 comissões da Câmara dos Deputados. Não faltou em nenhuma reunião das comissões. Então tudo o que foi apurado pela Folha de São Paulo durante um ano de mandato, que foi o ano de 2 anos de mandato, 99 e 2000, ele recebeu da Folha de São Paulo, que é um jornal de nível nacional, um jornal de reputação impecável, e não é um jornal que fale bem só de uma pessoa ou de outra, de um partido ou de outro, da situação ou da oposição. Recebeu nota 10 naquele encarte. E o encarte, inclusive, saiu em outdoor na cidade inteira de Taboão da Serra, para as pessoas nunca esquecerem disso. E agora volta um novo outdoor, que provavelmente mexeu com algumas pessoas que devem, com certeza, sentir um pouco de incômodo, para não dizer uma dor de cotovelo, vendo aquele único deputado federal lá em cima no Congresso Nacional. O único deputado federal da região, que efetivamente está aqui na cidade. Ele pode não morar mais aqui, como disse alguns, mas ele efetivamente todas as semanas está nessa cidade, pelo menos 2 vezes por semana, uma vez, não, o ano todo, o tempo todo, não é só em época de eleição não. Ele atende na Operação Cidadania e atendeu durante o ano todo, mesmo sendo deputado, mesmo sendo secretário, e está aqui visitando aquelas pessoas que saem na rua. Sempre vem o doutor Evilásio à noite, principalmente à noite, porque ele leva uma vida ocupada, fazendo palestras em várias escolas, levando conhecimento, levando a sua sabedoria nas palestras que ele faz, tanto de medicina, como de saúde pública, como de política, nas escolas da região e de São Paulo, inclusive. Obrigado, senhores. Passando a palavra ao vereador
Valmir Caboré Bandeira, em seguida ao vereador Carlos Andrade e depois ao vereador Natal. Senhor presidente, caros companheiros, eu gostaria de que o doutor Maurício informasse as pessoas a verdade verdadeira, não ficasse com meias palavras. Então, o plano plurianual é uma proposta da bancada paulista, são de todos os deputados de São Paulo, não é só do deputado Evilásio, tá? Então ele está pegando carona no Rodoanel, e aqui não tem ciúmes, aqui precisa, doutor Maurício, é falar a verdade. Quando o doutor Evilásio foi eleito deputado, nós esperávamos que ele fosse o deputado da região. Logo depois ele mudou, ele gosta tanto de Taboão que ele foi morar fora de Taboão da Serra. Nós achávamos... Você trabalhou para ele? Doutor Maurício está preocupado porque é vizinho do doutor Evilásio lá no Morumbi. O senhor também deveria vir morar aqui, viu, doutor? Quer dizer, é fácil de fazer política aqui morando lá do outro lado, tá? Eu posso falar onde eu moro na rua Bernardo Joaquim de Moraes, 521, no Jardim Salete. Não adianta vir fazer política aqui e morar no outro lado, porque se alguém precisar do senhor à noite, dificilmente vai encontrar, tá? Durante o dia encontra na Operação Cidadania, tá? É verdade, tá? Agora, o que precisa colocar são as verdades, porque quando chega lá em Brasília, vota-se ou não vota e chega aqui fazendo demagogia. Então, é bom que se diga aqui, doutor Maurício, que o Tribunal de Contas reprovou as contas do doutor Evilásio, presidente dessa casa, ou eu estou mentindo? Estou mentindo? Então eu vou lhe provar na próxima sessão que foi reprovado, aqui na Câmara, tá? E aí, se foi, nós vamos ver qual de nós dois está mentindo, tá? Nós vamos vir para a tribuna e eu estou solicitando ao senhor presidente que me dê as informações para ver se procede a minha denúncia ou não, tá? E aí nós vamos saber se foi reprovado ou não foi. E aí nós vamos ver quem é que está mentindo ao povo de Taboão da Serra, se é o Caboré ou se é o doutor Maurício. A outra questão é que as pessoas precisam saber que por trás dessa máscara do doutor Evilásio existe uma grande mentira. Doutor Evilásio, como deputado, o que esse homem trouxe para Taboão da Serra, ou como vereador? As coisas vieram para Taboão da Serra pós ele ter saído daqui. Hospital Regional, Quisemon Takeuchi, Cine Nelson Jordano, os piscinões, tudo. Exatamente, não tem nada a ver com o doutor Evilásio, doutor Maurício, porque ele não fez o Habitar BID agora conterrâneo, tá? Graças a outras pessoas, a outros deputados. E tem mais, o que é mais grave, doutor Maurício. O doutor Evilásio, presidente dessa casa, tem um assunto que foi muito grave. Ele gastou dinheiro da municipalidade em um projeto de uma Câmara que não existe, que seria lá no Parque das Hortênsias. O senhor nunca disse isso aqui para ninguém, ou eu estou mentindo? Você criou a CPI e deixou ela... Mas eu estou mentindo, mas eu vou reabrir a CPI, doutor Maurício. Nós vamos reabrir, doutor Maurício. Então é preciso que se diga a verdade às pessoas aqui. A questão não é pessoal contra Evilásio ou não. Nós temos que falar para as pessoas aqui a verdade verdadeira. O Fernando Henrique, lá no Rodoanel, disse o seguinte: não adianta vir fazer aqui a política com o chapéu dos outros e lá votar contra. Porque precisa liberar 40 milhões de reais para terminar o Rodoanel. Agora, vota-se contra e chega aqui e fala para o povo: o Rodoanel é meu. Então é preciso ser verdadeiro, é preciso ser honesto. E o doutor Maurício estava presente. E ele, com a cara de pau que tem, ele subiu lá e pegou na mão do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique lhe passou um pito. Ou eu estou mentindo, doutor Maurício? Então é bom que as pessoas fiquem sabendo que por trás daquele lobo, por trás daquele cordeiro, existe um lobo. Ou eu estou mentindo? Então aqui não é pessoal, tá? É bom que se diga que o governo tucano, esse governo ruim, esse governo que não presta, é o mesmo governo que emprestou milhões para o doutor Evilásio fazer aqui um grande prédio, uma clínica, que eu não sei se vai ser para atender o povo de graça, via BNDES. Foi dito isso? Não.
Então é preciso que as pessoas venham aqui e digam a verdade. Então o discurso do doutor Maurício, e aí o companheiro Jair, essa grande figura que eu respeito tanto, Um minuto, né? vem aqui e coloca as coisas assim, como se vivesse as mil maravilhas. Por que então, doutor Maurício e o meu querido Jair não vem aqui e diz, olha, o PT expulsou um vereador porque ele quer que cumpra a lei. Porque está diminuindo o valor da verba da educação. Por que não diz isso? Se o PSDB também tem lá os caras que não prestam. Mas a gente precisa denunciar aqui, precisa ser verdadeiro. Eu não sei se é a aliança do Maluf com o PT que está fazendo isso. Porque ontem o Maluf chorou. Claro que foi um choro de crocodilo, mas chorou, tá? Declarando voto ao Lula. Então isso deve estar deixando as pessoas transtornadas. Então eu gostaria muito, doutor Maurício, que a gente discutisse aqui no tete-a-tete com provas. Eu vou provar para o senhor na próxima sessão. Se eu não tiver provas de que foi rejeitada as contas do doutor Evilásio, eu vou me curvar ao senhor, vou lhe pedir desculpa publicamente, tá? Então eu quero deixar aqui tudo que eu disse, tá? Eu quero que esteja gravado, senhor presidente. Eu quero os valores de quanto foi gasto no projeto que não existiu. Eu quero que o senhor me dê documentos. Eu estou solicitando documentos que provem se foi reprovado ou não. Lá em Caculé nós não temos a prática de falar aquilo que não prova. É o contrário de muita gente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Carlos André. Vossa Excelência tem 5 minutos para dar. Eu vou me matar, rapaz. Senhor presidente, vereadores, público presente. Eu venho a esta tribuna mais uma vez indignado e votei contra esse requerimento, contra esse voto de repúdio. E por que eu estou aqui indignado? Porque eu creio que o vereador Valmir Bandeira Caboré deve estar com algum problema na cabeça. Desculpe, Vossa Excelência, de eu colocar dessa maneira, mas dia 19 de fevereiro o senhor vem a esta tribuna, o senhor vota um título, uma medalha ao doutor Evilásio. Todos os vereadores desta casa votou, não senhor, o senhor não sabe o seu voto, procure na fita. Todos os vereadores desta casa votaram favorável à medalha 19 de fevereiro ao doutor Evilásio. Todos, sem exceção, inclusive o senhor. E hoje, 64 dias depois, o senhor vem a esta tribuna e coloca desta maneira, mais de um ano, bem lembrado, mais de um ano, o senhor vem aqui e coloca dessa maneira. Agora, é complicado. Como é que se vai votar um voto de repúdio? Eu sou do Partido Verde, e o Partido Verde vai fazer uma história nesta região, não tenho dúvida disso. Essa região nossa é carente de histórias, mas não podemos deixar, independente do partido a que a pessoa pertença, de dar um voto como foi dado ao doutor Evilásio. É impossível vir a essa tribuna e dar um voto de repúdio a uma pessoa que agora há pouco a vereadora Arlete colocou que nós temos que ter respeito por parlamentares que passaram nesta casa. Então não pode ter contradição. Por que não pode ter contradição? Porque o homem, deputado federal, passou 2 vezes por esse parlamento, deixou um legado de leis, seja elas praticáveis ou não, estão aí fazendo parte das leis da nossa cidade. Ele, com um mandato medíocre ou não somos nós que vamos julgar, e sim a população agora em 2002. Eu acho que todas as pessoas que vão passar pelo crivo das urnas vão sentir na pele qual é a verdadeira relação que as pessoas dos municípios Taboão, Imbu e Itapecerica e adjacências vão colocar ou não nos seus respectivos candidatos. E não estou aqui para fazer defesa da candidatura do doutor Evilásio, não. Estou aqui para se fazer justiça o porquê que eu não voto um voto de repúdio a uma pessoa dessa. E fico pasmo quando o mesmo vereador, líder do prefeito, com a responsabilidade que lhe incumbe nos ombros, vereador, o senhor vem a esta tribuna e coloca que as contas de tal parlamentar foram rejeitadas. Eu tenho que ficar pasmo, porque nós sabemos da lisura e idoneidade das contas do doutor Evilásio, até porque o presidente desta casa era vice naquela época, e quero crer que todas as contas estão em ordem. Por
sua vez, vereador, eu gostaria até que o senhor aproveitasse o gancho, já que o senhor falou que o projeto não existiu. Eu quero lembrar que o projeto foi feito pela Lenk, que é a mesma empresa que está hoje no BIRD, que é a mesma empresa que está hoje no Habitat BIRD. Então, que o senhor, como líder do prefeito, apure realmente isso, vereador Caboré. O senhor abra uma CPI contra esse projeto. O senhor vá reavivar as questões das empresas que participaram naquela época, porque são empresas que estão aí hoje, no governo qual o senhor é líder. O senhor está aí, se o senhor não sabe, o senhor fica sabendo, a empresa está lá no Habitat BIRD, também está aí hoje. Então eu gostaria muito que o senhor tenha o voto deste parlamentar para a abertura desta CPI. O senhor pode abrir, que com certeza eu vou ter o maior prazer em assinar esta CPI para apurarmos, como Vossa Excelência falou desta tribuna, que o projeto não existiu. E eu fico até indignado, gostaria até, não estive aqui presente neste ano, mas gostaria até depois de ter uma conversa com o presidente desta casa para saber se o projeto existiu ou não. Eu quero crer que o senhor se equivocou nas suas palavras. Esse projeto deve ter existido, deve estar por aí, pode até não ter sido executado, mas eu acho que os parlamentares, de uma forma, por mais que erremos, não vamos ser tão irresponsáveis de deixar passar uma coisa dessa. E, para concluir, eu fico indignado, não é com as questões de um voto de repúdio a um parlamentar. Eu fico indignado com a questão do Rodoanel. Nós sabemos que o Rodoanel é um benefício para a nossa região. Nós sabemos que todo benefício traz os prós e os contras, mas eu acho que o dever do parlamentar, seja da Câmara de Taboão, das demais câmaras, é a preocupação com o que se está atacando no meio ambiente, com a vinda do CEAGESP. Qual é, e eu gostaria até de pedir assessoria, senhor presidente da casa, que fizesse um requerimento ao CONISUD, solicitando estudos de viabilização da implantação do CEAGESP em nossa região. Qual seria, não sou contra, vereador, para concluir, senhor presidente, contando com a sua benesse, qual o impacto que o Rodoanel vai causar na nossa região? Nós estamos aí felizes provisoriamente com a questão do trânsito, mas ainda é cedo para comemorar um resultado tão otimista. Nós temos sim que nos preocuparmos com o meio ambiente, com as questões, principalmente para as pessoas que conhecem aquela área do Rodoanel, qual será a ingerência da mata. E eu do Partido Verde estou preocupado com isso sim. Não tenho no meu currículo a questão ambiental, mas defendo, sem sombra de dúvida, o meio ambiente acima de tudo, porque é coisa que vai ficar para gerações futuras. E Caboré, aproveito, Vossa Excelência, me desculpe até colocar dessa maneira, que o senhor faça uma reflexão dos seus atos, para que o senhor, com esse passado que tem nesse parlamento, comece a analisar os votos que o senhor dá nesta casa e comece a fazer uma reflexão do que o senhor coloca nesta tribuna, porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustre vereador Natal. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, votei favorável a esse voto de repúdio. Agora a gente observa as formas. Está aqui meu companheiro Carlos Andrade. E há alguns meses votou favorável a medalha 19 de fevereiro. Não pode completar uma coisa com a outra. Foi um acordo entre os vereadores, cada um apresentou ao cidadão, e na própria indicação coloca o seguinte: por atitude enganosa e oportunista. Então está corretamente a forma que foi feito o voto de repúdio. Porque a região acreditou no deputado federal, pensou que ele ia ser um deputado federal da região, mas infelizmente abandonou a região e foi ser secretário em São Paulo. E eu acredito, senhores, que quando a gente aqui em Taboão da Serra, região, vota em um deputado, é para ser deputado da região, mas não para abandonar Taboão da Serra e ser secretário em São Paulo. E eu tenho grande empenho de um dia, se Deus, com fé em Deus, e chegar a ser um deputado federal, tenho certeza que vou trabalhar pela região, com dignidade, com responsabilidade, com as pessoas que confiaram o voto. Então, tenho aqui, por isso que votei o contrário.
E fazendo a continuação, apenas lembrando que o Jair, nesse momento, eu lembrei, Jair, que a situação que o doutor Maurício tinha dito aqui era mentira. E você sabe o que ele disse? E você defendeu mais uma vez. Então eu pedi a responsabilidade, quando eu fazer uma denúncia, ter fundamento naquilo que faz. No mesmo momento que foi defendida a opinião que você sempre tem trazido aqui. Então, falar da cidade de Taboão da Serra, como disse o companheiro Carlos Andrade, infelizmente colocando com uma calamidade pública, porque não anda na cidade vizinha. Porque quem constrói muito, como tem feito a administração do prefeito Fernando Fernandes, com indicação e com pedido. Muitas vezes faço a indicação aqui e poucos dias é resolvido. Por que é feita a indicação? Porque a comunidade solicita. E a partir do momento, temos que solicitar, temos que atender a comunidade e a gente tem feito isso. E graças a Deus as obras, Maurício, têm sido feitas. Porque a manutenção, a problemática hoje da construção da Taboão da Serra, e eu quero aqui dar parabéns à administração, porque o que acontece hoje no Saporito, projeto lado a lado, projeto Primeiro Mundo, aonde está saindo o quê? Várias salas de aulas, mais de 900 metros de construção, mais uma quadra coberta. Doutor Maurício, visita o CSU na parte da manhã, são mais de 500 senhoras ali, fazendo a terceira idade, o seu espaço, porque a administração teve o empenho e hoje mais uma construção está sendo realizada no Saporito. Nossa, Saporito, Taboão da Serra em peso, hoje tem obra sendo construída. E tenho certeza que tudo aquilo que foi discutido no grupo, com grande empenho, doutor Maurício, faça uma visita mais no Parque Pinheiro, mais uma escadaria no Colégio Parque Pinheiro, está sendo terminada já, porque a empenho da administração, porque houve um compromisso do prefeito e esse compromisso está sendo cumprido. Então a gente fica, quando tem uma situação dessa, determinadas mentiras, determinado querendo fazer demagogia, a gente, quem trabalha, é fácil trabalhar hoje no lado da administração, porque o que a gente pede é realizado. É difícil você criticar e ter que fazer política com mentira. E a gente, graças a Deus, tem esse empenho e essa grande oportunidade de trabalhar ao lado da administração, como tem o prefeito Fernando Fernandes e a nossa companheira aí, analista, que hoje é candidata a deputada estadual. Eu tenho certeza que Taboão da Serra vai ter a sua representação, não só no legislativo estadual, como federal também, que a gente está nessa luta aí, com grande empenho, e eu tenho certeza que o respaldo dessa região aqui, a gente vai estar lutando, porque eu estarei na luta, representando o PSD nessa região. Muito obrigado, senhor. Antes da pela ordem do próximo orador, Federal já tem reeleição. quero aqui registrar a presença do Rodrigo César, da revista Taboão. Muito obrigado pela presença. Também da professora Áurea, educadora do nosso município. Disputou aqui uma eleição pelo Partido Verde, militante verde aqui do nosso município. Conceda a palavra ao ilustre vereador Jair Cardoso. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Votei contra esse requerimento. Vereador Mulher, eu acho que para votar favorável a esse requerimento, tem que se votar também, criar um requerimento. Gostaria que o senhor, é muito corajoso, elaborasse um requerimento contra o prefeito da cidade, que usa desses mesmos artifícios para fazer visibilidade pública. E também, eu queria colocar aqui, nós temos 2 jornais. Temos aqui o Cidadão, que publicou na sua manchete: Rodoanel termina antes das eleições. Se der para que vocês vejam daí. Caburé está por aqui? Outro jornal atual. Aqui não dá para você enxergar, mas aqui em cima não tem um Caburé. Não estou defendendo o Evilásio, até porque nem candidato meu é.
Mas eu acho que justiça tem que ser feita, né, vereador? De respeitar os nobres pares. E também lá, aqui nesse jornal, você vê, só tem gente grande aqui, ó. Apesar de que eu me considero ao mesmo nível, numa alçada inferior, mas aqui é só deputado federal. Não dava para subir no palanque. E aí o Evilásio, como é federal, saiu aqui atrás do homem aqui, né? Então aí provoca uma ciumeira danada. E tem gente que não se aguenta. Isso já aconteceu faz mais de uma semana e ainda está se remoendo. Não conseguiu dormir mais, aí nasceu, na sua perda de sono, foi trabalhar um requerimento. Agora o meu ódio vai ser sanado. Vou levar, convencer meus nobres pares a votar uma moção de repúdio contra esse deputado. Acho que não dá para ser por aí, né, o vereador? E eu acho que não é isso. Eu votei contra porque eu nunca vou criar uma moção de repúdio contra nenhum de vocês. Pode estar fazendo a besteira que for, mas eu não vou pedir esse tipo de coisa. Porque eu acho que não cabe, né? Então, o prefeito da cidade disse que foi o pai do hospital regional. Quando começou... Foi a mãe. A mãe? Não foi o pai, foi a mãe. Nunca ninguém falou nada. Disse que foi o pai do piscinão. Disse que foi o pai de toda a pavimentação asfáltica da cidade. Você viu o recurso tudo do governo. Então, não vamos fazer isso daqui. Eu pediria até que vocês, parlamentares, revisassem esse voto aí, porque comete-se aquele tipo de coisa. Você está provocando uma coisa que pode se votar contra você mesmo. Eu acho que isso daqui é um pouco de brincadeira. Eu também, olha, vocês pensam que eu gosto de ver o homem, figura carimbada? Quando o garotinho saiu no Rio, ele estava igualzinho atrás do garotinho. O garotinho estava procurando um camarada lá do lado, não conseguia achar que o Evilásio tapava a visão. Ele está fazendo campanha, como todos nós, quando se é a nossa vez de fazer campanha, nós vamos fazer. Eu fui lá em Juquitiba, lá eu vi lá os vereadores daqui, não vou citar nome, correndo lá para sair na foto. Lá deu um jeito de sair atrás do governador. Aqui, infelizmente, não deu. Então, vamos rever essa posição, né, vereador? Eu acho que a maldade, ela não cabe aqui nesse parlamento. Aqui a gente tem que analisar as coisas com consciência e vermos o que é realmente positivo e vamos fazer. Até porque o deputado, ele entrou no PPA. Está lá. Se votou a favor ou não, mas está lá. Então o que ele fez foi nada mais do que aquilo. Ele mostrou lá, está enraivecendo aqui a turma do PSDB. Então eu só queria colocar essa questão aqui, esclarecendo por que eu votei contrário a essa moção de repúdio. Muito obrigado, senhor. Fazer um contra-mata, colocar para o fim da educação. Vamos fazer. Assina não? Não, assina? Você a palavra, a ilustre vereadora Arlete Silva. Vossa Excelência tem 5 minutos para usar a palavra. Mas não tem problema, eu não podia estar na palavra. Senhor presidente, primeiramente quero aqui cumprimentar o ex-presidente dessa Casa de Leis, Salvador, do meu partido, que é um orgulho muito grande, e hoje secretário de governo, por estar aqui presente. Cumprimentar também o primeiro presidente do PTB, Movimento Jovem de Taboão da Serra, que fez a semana passada um brilhante encontro em Taboão. Parabéns, Rodrigo, que é o nosso presidente, e continua nessa batalha, nessa luta. Muito bonito o teu trabalho. Vereador, quero dizer aqui, referente ao apelo escolar que o nobre vereador Maurício falou logo no início da tribuna, que infelizmente não foi falado a semana passada, mas que estava existindo perseguição. Eu fui procurada por várias perus escolar que disseram isso, que estavam sendo perseguidos. Mas o porquê isso? Eles estão, infelizmente, com a documentação irregular. E aí, como eu falei aqui, o Pinheirinho, ele é até encardido. Eu falo isso para ele, mas Pinheirinho, como você é encardido? Como você pega no pé das pessoas, até por ele querer ser muito correto? Então ele vai e cobra. E às vezes ele quer dar 30 dias para a pessoa. Não, eu te dou 15 ou no máximo 30 dias para você arrumar a documentação. Só que essa pessoa acha que é poucos 30 dias. Então é onde acaba ficando
criticando e achando que está sendo perseguido. Mas as pessoas que estão regulares, que estão com toda a documentação, com o cargo em dia, não reclamam porque não existe, na verdade, a perseguição. São pessoas que realmente estão com uma coisinha errada e aqui eu falei, ele leva a coisa muito ali a ferro. Outra coisinha também que eu quero falar, que eu aqui achei muito estranho, o jornal, a Folha do Pirajussara, que o Geraldo Cruz, do PT, recebe de braços abertos o Maluf e diz que Imbu tem saudades do Maluf, que ele foi o único prefeito aqui da região que atendeu o Maluf na prefeitura, que os restantes, prefeito de Taboão e Itapecerica, parece que não recebeu, e ele, PT, recebeu e disse que os tucanos não fez nada para Imbu, mas que Maluf fez e muito, e Maluf disse que vai, se chegar a ganhar a eleição, ser o preferido dele, com certeza vai ser o Geraldo Cruz. E eu acho isso até interessante, porque sempre vi o PT criticar tanto o PTB, e hoje eles estão fazendo essa aliança. Você vê o que é política, por isso que a gente não deve ficar aí criticando e denunciando e falando mal. Agora, referente ao jornal que saiu aqui, o Cidadão, sobre o Rodoanel, eu estive presente e até votei, fui solidária sim ao vereador Caboré. Caboré, onde você está, por favor? Porque, doutor Maurício, Vossa Excelência estava lá e viu a hora que o presidente, o nosso presidente da República, não é do meu partido, mas é o nosso presidente, deu um puxão de orelha lá, sim, perante todo mundo, o doutor Evilásio, dizendo, não falou o nome, e lá aconteceu o quê? Por que o doutor não esteve lá, o Caboré não esteve na tribuna, fazendo parte do palanque? Porque lá era muita gente querendo subir no palanque. Então o que fez o presidente e o governador? Vai subir só deputado federal, que está no mandato, e o Serra, ele e o Geraldo. E por isso que não subiu. E o prefeito de Cotia. Por isso que o restante não subiu e ficaram lá. Mas ficaram lá num local separado, teve todo o carinho do presidente, mas por isso que eles não subiram. Porque já pensou se fosse resolver todos os vereadores, prefeitos que estavam lá presentes, deputado estadual que tinha lá, não ia realmente, o palanque ia cair, pode ter certeza disso. Agora eu achei interessante porque foi falado aqui da CI, a comissão de inquérito que foi aberta contra o doutor Evilásio sobre o prédio dessa Casa de Leis. E presidente dessa casa, eu achei assim, eu cobrei isso esses dias do vereador Caboré, e ele me falou isso, já venceu o prazo. Eu falei, não, eu sei que venceu o prazo, e por isso que eu estou cobrando, eu até queria que ele estivesse aqui para dizer a verdade. E ele me disse, eu estive com a minha saúde muito abalada, então por isso eu não tive como continuar com esse processo. E o doutor Maurício é o meu médico particular. O doutor Maurício sabe o porquê que eu não continuei, que eu estou com presidente na CPI. Ele é o presidente. Tá? Ele é o presidente. E eu estou com a minha saúde abalada, meu médico particular é o doutor Maurício e sabe o porquê que eu não continuei. Então eu acho interessante, Vossa Excelência está cobrando uma coisa dele aqui, sabendo que ele está impossibilitado de estar fazendo isso. Tem mais 4? Então eu quero só dizer isso, tá? Votei a favor sim, pelo puxão de orelha que o presidente deu no Evilásio lá perante todo mundo, dizendo para ele, poxa, você quando sobe num palanque, você vem e sobe, mas na hora de votar os projetos, você é contra tudo. Tipo assim, você não deveria estar aqui. Eu não iria, eu particularmente eu não iria. Mas política, né, infelizmente a gente vê tudo. Tá, obrigada. Concedo a palavra ao ilustre vereador Antônio Carlos Fenólio, da declaração de voto, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, nós votamos um voto de repúdio, vereador Jair, e é lógico que temos que justificar o voto. Por que votou a favor disso? Eu queria então adicionar ao meu esclarecimento aqui, vereador Maurício. Vereador Maurício,
Sabe, nós temos que distinguir, vereador Natal, o que é obra de governo, viu, vereador Natal? O que é obra de governo, vereador Natal? E obra oportunista. O que é obra de governo? Obra de governo é, se nós perguntarmos qual é a obra rodoviária do governo federal nesse país, qual é a obra do governo estadual nesse estado, a grande obra é a obra do Rodoanel. É a obra que está no orçamento do estado e no orçamento da União. É isso, vereador Pinheiro? Imaginem só, vereador Jair e vereador Maurício. O prefeito já inaugurou no começo desse ano 2 escolas aqui na cidade. A oposição nem apareceu lá, o senhor nem foi. Vereador, o senhor foi, acho que até atrasado, chegou meio-dia, lá tinha terminado. O vereador Jair nem foi. Fico imaginando, vai construir uma escola, sabe que aqui, por exemplo, nesse ano, vereador Paulo Félix, vai ser construído um ginásio de esporte, uma quadra de esportes, ali no Inocop. Foi uma briga do vereador Olívio. Foi uma briga do... Veio o vereador Natal. Foi uma briga do vereador Olívio para que pudesse essa quadra estar ali, saindo no Inocop. E o governo abraçou essa ideia do vereador Olívio. O vereador Natal lutou no Parque Pinheiros para que fossem urbanizadas todas as vielas. O prefeito abraçou essa ideia do vereador Natal, pôs no orçamento. E assim foi com o vereador Ismael, o vereador Marco Porta, Muro de Arrimo no São Salvador. O vereador Caboré está aqui com o vereador Paulo Félix. Discutiram um orçamento com o prefeito pôs um posto de saúde no Salete, no Jardim Maria Helena, vai sair lá. Eu defendi a instalação de laboratórios de informática nas escolas de ensino fundamental, estão saindo já em várias. O prefeito pôs. Agora eu fico imaginando, vereador Maurício, o senhor faz uma emenda para fazer uma quadra de esportes no Inocop. Faz uma emenda para fazer um posto de saúde no Jardim Maria Helena. Isso é oportunismo. Isso é obra já carimbada, obra de governo. A pessoa vai e faz. E vota tudo contra. Lá no Congresso Nacional é contra, é oposição. Como que agora quer pegar uma carona numa obra dessa, vereador Pinheiro? Então o homem público precisa estar preparado para as críticas. Um deputado federal, mais do que um vereador. Olha, vereador Maurício, quero dar um depoimento pessoal meu aqui. Viu, vereador Natal? Quero dar um depoimento pessoal meu aqui. Eu fui vereador 2 vezes aqui nesse parlamento, perdi uma eleição em 92, fui perseguido. O vereador Evilásio tinha mandato aqui. Fui cumprir o meu trabalho lá em Embu Guaçu como professor. Perseguido, porque perdi a eleição. O vereador Evilásio era vereador aqui. E eu tinha que me submeter a isso. A ser escorraçado. Não me defendeu. E dava apoio ao governo municipal. Então o homem público tem que estar vacinado e preparado para todas essas coisas e de enfrentar o voto de repúdio da Câmara. Justo o voto de repúdio. Por quê? O vereador é contra o governo federal. É contra o governo estadual, o deputado federal Evilásio. É contra. E o vereador vai espalhar ao outdoor que ele fez a emenda do PPA para o Rodoanel. O que é plano plurianual? Porque eu vou fazer uma emenda para uma obra que já é do